Bom dia! Cumprimento você com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nessa manhã eu quero compartilhar com você a leitura do Salmo 133, que vai nos dizer o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Esse salmo é um salmo muito importante para mim. Esse salmo foi o salmo que eu usei como sermão, como material aí de reflexão no dia da minha avaliação para a ordenação pastoral. Tenho um carinho muito especial por esse salmo e, em meio às devocionais do dia a dia, senti de compartilhar com vocês hoje um pouco sobre ele. São apenas 3 versículos, acho que posso explanar versículo a versículo com você, trazendo uma aplicação para nós e, claro, é uma nova perspectiva em relação aos nossos olhares no contexto, dentro da realidade de cada um em que nós estamos inseridos. Então, o primeiro versículo que diz sobre a alegria de estar reunidos, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aqui é uma menção relacionada à união do povo de Israel no templo, em Jerusalém. O Salmo 133, ele é classificado, ele está na categoria dos salmos de romagem, ou seja, aqueles salmos que eles eram cânticos e orações cantadas e recitadas durante as viagens dos israelitas até Jerusalém. Vinham de toda a região de Israel os judeus em direção a Jerusalém para ali oferecer sacrifícios, adorar a Deus, entregar as suas primícias. E nesse salmo nós percebemos que o salmista ele está feliz pela comunhão, pela união que existe entre os irmãos. Então ele já logo no primeiro versículo ele destaca o quanto isso é precioso. O versículo de número 2 diz que é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Quando se fala de um óleo precioso, falando-se e usando Arão, como um modelo, como um exemplo, Arão, como nós sabemos, irmão de Moisés, é aquele que iniciou o trabalho sacerdotal em Israel. Ele é aí o grande precursor dos trabalhos em meio também a geração e a linhagem dos levitas, onde o sacerdote ele é responsável pelas ofertas, por organizar toda a estrutura do culto e também fazer com que toda aquela atmosfera aconteça, todo aquele ritual ele seja feito e realizado com excelência, com disciplina, de forma bem organizada. Era realizado. E o modelo de Arão, falando-se sobre a comunhão e a união entre os irmãos, fala-se sobre esse óleo precioso. Em meio a um dos momentos ali dos rituais de adoração a Deus no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele utilizava de um óleo precioso que era derramado sobre sua cabeça como um azeite. E esse óleo ele escorria pelo cabelo, pela barba. Geralmente os homens naquele tempo, os sacerdotes também tinham uma barba um pouco elevada. E esse óleo ele descia, escorria pela barba, ia pela orla das vestes, e percorria todo o corpo, representando que aquele óleo ungido, aquele óleo separado e preparado para esse momento onde o sacerdote realizaria este culto, esse rito, representa também que nós estamos unidos ao tempo e ao momento
ao qual Deus se manifesta em nossas vidas e nós assim então estamos em comunhão e unidos enquanto igreja, como irmãos que somos, irmãos em Cristo. É como se este óleo nos dias de hoje, que começa a ser derramado na cabeça do sacerdote e vai escorrendo por todo o seu corpo, este óleo ele unisse, ele gerasse uma união em meio àquela unção, aquele momento sagrado, e é assim com o povo de Deus. Quando nós estamos unidos, quando nós estamos em comunhão, há uma unção em meio ao ambiente em que estamos, e mesmo nesse momento onde, né, estamos aí no fim, em nome de Jesus, no fim dessa pandemia, nós também podemos entender que diante disso, mesmo distantes, diante dessa situação, diante disso, nós ainda conseguimos estar unidos enquanto igreja e entender que este óleo, que essa atmosfera, que essa comunhão, que essa união, ela acontece em nosso meio, independente da forma, pois somos o povo de Deus e a partir do momento que celebramos o nome de Cristo, que engrandecemos o nome do nosso Senhor Jesus, estamos unidos e é algo precioso, é como um óleo precioso, é como um óleo ungido. E o terceiro versículo diz que é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Hermon é uma região, fica na região sul de Israel, e Sião fica na região norte. Os orvalhos do Monte Hermon, eles escorriam e em meio ao clima ali, que era um clima muito ocioso, havia muita umidade e também se gerava em meio a esse orvalho uma neblina. Essa neblina que se tornava nuvem, ela chegava até o Monte Sião, ou seja, até o norte. É como se aqui a união, a comunhão e aquilo que nós podemos celebrar em Cristo alcançassem e ultrapassassem fronteiras. É algo que nos convida a ir além. É algo que começa lá no sul e termina no norte. Começa em Hermon, termina em Sião, enfim. É uma comunhão, que é uma união que gera em nós alegria. Por exemplo, a igreja, né, que você frequenta, vou usar o exemplo aqui, a nossa querida IPI Nova Jerusalém. Ela está localizada na Coab 1. Mas vem irmãos que moram no bairro, acho que é Jardim Paraíso o nome. Tem irmãos que da Coab que ali frequentam. Tem alguns irmãos que vêm de um bairro que não é perto e nem longe da Coab, mas também vão para a igreja. Ou seja, nós estamos unidos, mesmo estando geograficamente um pouco afastados uns dos outros. Mas nessa manhã o que eu quero deixar para você, meu querido, minha querida, é que nós temos algo em comum. E comunhão, a palavra comunhão, ela quer dizer isso, que temos algo em comum e estamos unidos em relação a isso. Pode ser que o pastor Marlon é palmeirense, você torce para outro time, eu prefiro uma determinada cor, a minha cor preferida é verde, a minha comida preferida é feijoada, e você tem o seu gosto, você tem as suas preferências, e nem sempre nós teremos muitas coisas em comum. Entretanto, existe algo que nos une. Existe algo que faz com que eu e você sempre tenhamos essa alegria e a oportunidade de olhar um para o outro e dizer que nós somos irmãos e temos algo em comum, que é Jesus em nossas vidas. Que nessa semana que se inicia, nessa manhã de domingo, você possa ter essa certeza no seu coração. Que através do nome de Jesus e através de tudo o que Ele fez e faz em favor de nós, nós temos algo em comum e vivemos em comunhão. Você que por algum motivo se afastou de alguém, você que tem em comum Jesus com
algumas pessoas, você que talvez não está se sentindo próximo de Deus e agora os cultos voltando, né? A gente tem a oportunidade de ir para a igreja, mas eu quero reforçar que, né, você, eu somos o templo, onde o Senhor habita também. Mas eu quero me dirigir a você que hoje se sente distante de alguém por algum tipo de sentimento, se sente distante de Deus e necessita que algo aconteça para que você possa, de algum modo, relembrar o como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Talvez você precise perdoar alguém que você ama. Talvez você precise pedir perdão para alguém. Talvez você precise abraçar alguém que faz tempo que você não abraça. Cuidado só aí com o distanciamento, hein? Com todo o cuidado, claro. Mas enfim, coloque seu coração agora diante de Deus, fale com o Pai, que eu quero orar por você nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que existe algo que nos une e que temos em comum, que é o Senhor, que é a Tua presença por meio do Teu Espírito Santo, a Tua palavra, a palavra de Deus, a palavra do Pai. Isso nos une, isso faz com que sejamos um em Cristo, isso faz com que sejamos, ó Deus, cada vez mais unidos enquanto irmãos e irmãs, independente de culto, igreja, localidade, enfim. Nós queremos viver unidos, nós queremos perdoar, nós queremos ser perdoados, nós queremos, Senhor, oferecer amor para aqueles que muitas vezes nós acabamos alimentando sentimentos negativos, acabamos, ó Deus, vivendo de maneira retrógrada, Deus, porque a vida é curta e sabemos que não vale a pena muitas vezes alimentar sentimentos e arrastar situações, empurrar de barriga, Deus, determinadas questões em nossas vidas, família, relacionamentos, simplesmente porque às vezes discordamos de algo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, cura os corações, restaure e restabelece os relacionamentos, os vínculos, os laços perdidos e faça grandes coisas na vida daqueles que nesse momento estão vendo, assistindo, ouvindo essa oração. Obrigado, Jesus, e é pelo Teu nome que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe, um excelente domingo para você e à noite tem culto. A gente se vê mais tarde. Fica com Deus. Tchau, tchau.